O próximo assunto que tem a ver então com o fenómeno da seca que assola o nosso país ciclicamente, não é? A Conceição, este programa emergencial de apoio logístico levado a cabo pelo Executivo vai conseguir dar conta de tanta população carenciada, principalmente no Cunene e no Canto Cubango? Pois, Claudete, quando me diz tanta população, a questão que me pergunto é quanta população? E ao longo do tempo, como este movimento da população carenciada nos pontos diferentes de emergência estarão a movimentar-se. Ou seja, se observarmos a última década de emergência, como é que se comportam os números? No princípio da emergência e agora estaremos a reduzir o número de populações carenciadas e o investimento para acudir à resiliência dessas pessoas ou não, ou aumenta? Isso é importante, por quê? Porque isso poderá nos dar a informação se os programas de emergências e os valores, que são muitos, se abrir os vários anos, são sempre aos milhões, 400 milhões, tudo dólares ou euros. Não só por injeção do governo angolano, mas também pelos parceiros internacionais que têm estado a contribuir. Portanto, é preciso observar que no âmbito de uma emergência, as emergências têm que ter um prazo, não pode ser perene. A emergência não pode ser perene. Por que não pode? Porque na gestão de emergências existem fases que visam retirar precisamente a situação da emergência, a condição de emergência, criando um programa de prevenção, de contingência, não é? E ao longo dos anos nós temos que observar uma certa queda da população carenciada, ou seja, se no primeiro ano a emergência incidia sobre 2 milhões de pessoas, no quinto ano tem que ser menos de metade, por exemplo. Temos que observar que o nosso plano está a agir de tal forma que mitiga... Que houve uma redução. Esse tipo de informação qualitativa que nós não dispomos. Como é que o monitoramento tem sido efetuado para a criação de um plano de contingência e ir refinando aquilo que é efetivamente ações, primeiro, que visem reduzir mortes ou vulnerabilidade, mas também capacitar resiliência naquele ponto geográfico. É essa questão que nos preocupa, porque vamos perdendo vidas e vamos perdendo muitos recursos. Claudete, eu fiz assim um overview em menos de 5 anos de valores e eu disse, todos esses valores que foram investidos no Cunene, poderíamos ter hoje o Cunene como uma das províncias com uma renda per capita que deve ser o maior do país, com tanto dinheiro investido. E, não conhecendo o local, as circunstâncias reais, mas pelo aquilo que nos chega, nós continuamos com pontos, então são 4 províncias visadas, pontos de muita vulnerabilidade. Parece-nos, pelas informações que recebemos, que a vulnerabilidade é perene no tempo. Isto é que nos preocupa. E nós temos vários órgãos que incidem nesse combate. Pelo menos 3 órgãos distintos que incidem nisto. Portanto, penso que está na hora de trazermos uma abordagem diferenciada. Não obstante, o ano passado, o Presidente da República ter incidido efetivamente uma postura diferenciada. Mas também percebemos, e o próprio Presidente evidenciou isso, quando confrontava o governador na altura e vimos o transtorno que ele evidenciou a encontrar situações, quer dizer, ou seja, não é uma questão somente presidencial, é uma questão da estrutura governativa que devem criar condições para que não se pressione tanto o topo, a cadeia. Quase todos os anos. Exatamente. Betico, fala-se muito em soluções, não é? Várias soluções devem ser encontradas para que também esse trabalho não seja paliativo, para que se encontrem, se calhar, soluções definitivas, já que o fenómeno da seca definitivamente enfim, muito presente na província, principalmente do Cunene. A tal existência de um banco alimentar que muito se fala, não seria uma solução permanente? Bem, Claudete, a seca é de facto um fenómeno cíclico e natural, né? Um fenómeno que, em regra, aqui no nosso país, sobretudo na região sul, ocorre de 4 em 4 anos, né? E desta vez foi mais asseverada porque começou aqui na província do Kwanza Sul e depois as outras províncias do centro-sul do país. Mas o Executivo, e disse bem a Vaz, e aqui concordo, sim, de que tem havido desta vez uma atuação mais clara e objetiva em relação às formas de mitigação dos efeitos da seca na região centro-sul do país. Portanto, porque temos estado a perder vidas, isso é um facto, e também vidas de pessoas humanas e animais, né? Portanto, e é fundamental que o Executivo está a fazer isso, tanto aqui em concreto, que não seja só isso que está a ser feito, no caso
a entrega de bens alimentares às famílias Sim, o mais plano carenciadas. emergencial passa também, por exemplo, pelo desenvolvimento de projetos de água, de eletricidade. Exatamente, é aí. Por exemplo, na região de Cafo, no Cunene, que é uma região bastante assolada, pela seca, é um projeto do Executivo no sentido de fazer perfurações e não só, portanto, colocar aí em concreto meios permanentes por forma a que as pessoas e os seus animais tenham acesso de facto à água, não é? Que é o foco principal, Sim. tanto naquela região. Relativamente ao banco alimentar, claro, pode sempre ser viável de forma também a mitigar os efeitos da própria seca naquela região. Porque a seca é inevitável, não é? Lá É completamente, é um fenómeno natural. completamente inevitável, porque depois a nossa população é obrigada a percorrer, e a transhumância também dos animais, Sim. saem da nossa região, do nosso país mesmo, o país vizinho, aqui em concreto a Namíbia, portanto, e acreditamos nas medidas que estão a ser gizadas, estão a ser executadas, mas precisamos de caminhar rapidamente de forma... não é? Não, é preciso ser otimista, é preciso ser otimista, Conceição. É verdade. Sim, porque estamos a ver, as ações estão a ser feitas, portanto, mas e eu acredito que também era importante que houvesse se calhar uma conferência, não é, para que especialistas de determinadas matérias pudessem analisar em concreto, do ponto de vista técnico-científico, e darem soluções concretas e imediatas em relação à seca no sul do país. Porque, e as formas, porque hoje a ciência evolui bastante e é fundamental que os especialistas, aqui numa perspectiva multissetorial, Sim. multicientífico, etc., que se analise em concreto a seca a nível da região centro-sul do país. Mais do que tudo, como combatê-la, não é? Porque o porquê Isso, passa, por isso, exemplo, pelas alterações climáticas e daí dizer que é um fenómeno que enfim, quase que nos Cíclico, ultrapassa, pois. não é? Entretanto, Muito rápido, Conceição, temos mesmo que passar para o próximo tema, que são 4 temas e, portanto, é mesmo... Entretanto, há estudos que eu quero dizer. Há alguns estudos. Eu tive contacto com 2 estudos, Ok. de décadas de 2012, 16, depois 20. Certo. Agora, eu concordo consigo em relação à pesquisa, porque trabalhar com crises, com emergência, é preciso ciência, é preciso Certo. pesquisa permanentemente. Eu quero voltar a falar da academia, quero voltar a frisar que nós temos, portanto, como chama isso? Temos universidades. Sim. E temos jovens universitários, finalistas ou não, predispostos até sem receber, a poder colaborar com isso. É preciso engajar, é preciso que o processo, que o programa engajem A sociedade civil, outras sim. forças.